Em 2011, a From Software, empresa até então desconhecida para o grande público gamer, lançou um jogo chamado Dark Souls. Ele virou um clássico instantâneo. Além de ter sido um absoluto sucesso comercial, ele virou alvo de críticas extremamente positivas, tanto da crítica especializada quanto dos fãs. Houve uma época em que os sites de jogos e YouTube não calavam a boca sobre Dark Souls. Na verdade, as pessoas ainda não calaram a boca sobre Dark Souls, só que agora eles estão falando de um jeito bem mais idiota. E quase sempre era para elogiar. Dark Souls sem dúvida conquistou muito rapidamente uma fanbase extremamente apaixonada e que daqui a, sei lá, 20 anos, 10 anos, vai ser um daqueles jogos que a gente olha para trás e pensa: eles não fazem jogos mais como antigamente fazem? Sim, todo mundo vai ser um daqueles tiozões que sentem falta da época do Super Nintendo, só que da época de Dark Souls. E a FromSoft, assim como o jogo, ascendeu como uma das empresas mais aclamadas que existem no mundo dos videogames na atualidade. Mas para se tornar uma empresa aclamada, não basta ter só um jogo bom. Na verdade, ela mesma já produzia jogos bastante diferenciados, com conceitos bastante interessantes, mas nunca recebeu muito sucesso. Tipo o Echo Knight Beyond, que é um jogo de terror no espaço, que veio bem antes de Dead Space e Alien, quando ele começou a ter essa pegada mais de terror. Shadow Tower, um jogo que controla de maneira parecida como Dark Souls, é como se fosse um Dark Souls primitivo. Tenchu, que é uma série de stealth, e a série de jogos mecha Armored Core. Então por que Dark Souls? Ele é diferenciado de alguma maneira? Dark Souls é especial de alguma forma? A resposta é que Dark Souls é perfeito. Ok, desculpa o fanboyismo, mas a resposta é sim, Dark Souls é especial. Bem-vindos ao canal Mostarda Preta, e hoje iremos discutir vários elementos que tornam Dark Souls um jogo muito diferente de seus contemporâneos. Ok, se fosse para resumir, qual seria o principal elemento de diferencial de Dark Souls? Bem, eu meio que responderia que tudo. A verdade é que quase todo elemento de Dark Souls é feito com uma filosofia de design muito diferente de tudo que seus contemporâneos fazem. E é por isso que ele se destaca tanto. Dark Souls nasceu em um tempo necessário, pois Dark Souls é um jogo com nível de produção elevado e surgiu numa época onde os mesmos jogos desse tipo estavam tentando apelar por um público mais amplo possível. E isso não é errado, é ótimo que mesmo que seja só pelo dinheiro, as desenvolvedoras busquem que cada vez mais pessoas joguem videogame. Mas com essa decisão, algo acabou sendo perdido. Muitas empresas começaram a apelar para o menor denominador comum, para garantir um maior número de vendas. Mas produzir jogos utilizando essa estratégia acaba criando jogos que são bons para todos, mas especiais para quase ninguém. Aparecer no tempo certo é um fator decisivo para saber se um jogo vai se destacar ou não. Um bom exemplo disso é Final Fantasy VII, que te coloca em um mundo quase que cyberpunk quando todos os outros RPGs eram meio que medievais, e hoje em dia é um dos jogos mais aclamados da série. E parte do sucesso de Dark Souls é isso, ele bateu o ferro na hora certa. Mas agora focando no design em si, o que ele tem de tão diferente. Muito do design de Dark Souls teria sido considerado um defeito se não tivesse sido aplicado de maneira tão congruente com as ideias do jogo. Por exemplo, durante uma boa parte do jogo você não tem um ARP, o seu personagem é lerdo para atacar, as habilidades do seu personagem são relativamente monótonas, armadilhas injustas te surpreendem de vez em quando. A lore do jogo é bizarramente vaga, e a lista continua. Mas indo por partes, nós iremos ver como a maneira em que as coisas foram aplicadas aqui tornam tudo isso uma experiência muito melhor do que parece. Começando pelo mundo. Dark Souls foi praticamente um dos primeiros jogos 3D a simular de maneira bem sucedida a sensação de estar em um mapa Metroidvania, onde não há um espaço extremamente vasto como em um open world ou sandbox, mas também não é completamente linear igual uma plataforma, assumindo meio que um meio termo onde tudo é interconectado. A maioria das áreas tem atalhos ou áreas alternativas que fazem elas se tornarem bem mais críveis. O mundo de Dark Souls é intuitivo bastante para você passar pelas áreas normalmente, nem ficar muito perdido, mas não é intuitivo demais a ponto de quebrar a imersão e fazer você lembrar de que tudo é um jogo. Além disso, a exploração é extremamente gratificante no jogo, pois os itens mais raros estão nos lugares mais contraintuitivos de se chegar. Isso faz o jogador ter que pensar um pouco antes de conseguir esses itens, fazendo com que ele se sinta inteligente e recompensado quando ele o consegue. E os itens em si também não são nada ruins.
Alguns RPGs te dão itens situacionais ou que são meio inúteis para a build que você está fazendo agora. Mas em Dark Souls os anéis são meio diferentes. Tem utilidades que podem mudar bastante o modo que você joga. E a maioria é útil para basicamente qualquer build. Eu disse que o mundo é intuitivo, mas às vezes ele pode te pegar de surpresa. Existem várias armadilhas em Dark Souls que é difícil de prever. Mas a gente vai falar sobre isso mais lá pra frente. Outra coisa interessante de Dark Souls é a quantidade de conteúdo opcional. O jogo tem 2 áreas inteiras que você pode zerar sem ao mínimo visitar. Hoje em dia, fora os jogos que têm um foco muito grande em mundo aberto, a quantidade de conteúdo adicional que fica escondida dos jogadores é extremamente baixa, pois produzir conteúdo leva tempo, e a maioria dos desenvolvedores não querem que o esforço deles passe batido para a maioria dos jogadores. Já Dark Souls meio que ativamente esconde várias coisas deles, deixando em segredo. Isso é bom, segredos são bons em RPGs, pois aumenta a sensação de descoberta quando a gente desvenda eles. Uma coisa que dificultou bastante esse lance dos segredos foi a internet. Não há muita razão de esconder conteúdo quando qualquer um pode pegar a internet e descobrir todos os segredos do jogo de uma vez. Mas até isso Dark Souls usa ao seu favor de certa forma, com as mensagens dos jogadores. Elas podem dar dicas sobre a localidade de certos itens ou segredos, o que é diferente de procurar na internet. Na internet você quebra a imersão, você quebra a sensação de descoberta, mas as mensagens são um mecanismo do próprio jogo, justificado pela lore dele. Ele facilita a sua vida sem quebrar a narrativa do mundo. E agora vamos falar da famosa dificuldade do jogo. A maneira que Dark Souls entrega sua dificuldade é a parte do jogo que mais nada contra a maré. Pense num jogo atual qualquer famoso pela sua dificuldade. Exclua Dark Souls, é claro. O que apareceu? Um Bullet Hell? Um hack and slash na dificuldade mais alta? Um shooter? Seja o que for que você tenha imaginado, deve ter sido algum jogo bombástico que exige o máximo de reflexos do jogador e não dá tempo para você descansar. Mas a dificuldade de Dark Souls não é bem a mesma disso. No lugar de um personagem extremamente móvel, com armas extremamente poderosas e uma resistência a dano que faz ele parecer uma esponja, mas em compensação ser cercado de inimigos que querem te matar, Dark Souls faz o contrário. Os cenários não são super populados de inimigos, mas o seu personagem é frágil e ele tem uma barra de estamina que limita certas ações, especialmente mobilidade, forçando o jogador a pensar antes de agir, senão dá ruim. Por exemplo, a única maneira eficiente de se mover ao redor dos seus inimigos para desviar de golpes é rolando, mas isso gasta estamina, que também é usada para ataques. Isso faz com que atacar desesperadamente com toda a abertura que vem pela frente seja uma péssima tática para Dark Souls. Não, aqui você tem que planejar o que você vai fazer em combate. Dark Souls não quer que você decore sequências gigantes de combos, tenha reflexos insanamente bons, ou que você tenha extrema destreza com os dedos. Não, Dark Souls quer que você tenha paciência e olho vivo. Por isso as armadilhas, quando você está relaxado demais, elas às vezes te pegam para te voltar na mentalidade certa do jogo. Por isso a falta de warp na primeira metade do jogo. Ele quer que enquanto você atravessa o mundo, você perceba os detalhes das áreas. Por isso o combate é relativamente lento, porém bastante letal. O jogo quer que você analise os inimigos antes de sair atacando eles igual um doido. Esse estilo de dificuldade é interessante, pois deixa o jogo difícil, mas não completamente inacessível para jogadores mais casuais, com pouca experiência em videogame e reflexos menos apurados para esse tipo de coisa. Transformar a série de comandos importantes em jogos como Bayonetta ou Devil May Cry em memória mecânica é uma tarefa extremamente difícil para quem não é experiente com videogame. Mas em Dark Souls você precisa de 2 coisas, do bola e do R1. Habilidade e reflexos são coisas para pessoas experientes com jogos de ação. Paciência e observação qualquer um pode ter. E é por isso que eu digo qualquer um. Repito, qualquer um pode zerar Dark Souls. Mas ele ainda não deixa de ser um jogo relativamente difícil. Alguns podem argumentar: ah, mas qualquer um pode zerar, então não é difícil de verdade. Mas não. Dificuldade não é um muro de frustração que te impede de jogar o jogo se você não for bom o suficiente. Não é um muro que divide gamers de verdade de gamers casuais, e sim a sensação que o jogo traz. Por isso é um fator bastante subjetivo. Por exemplo, Devil May Cry 3 até hoje é tido como um dos jogos mais difíceis da história, mas para mim o jogo no Very Hard é uma tarefa bem de boa.
É uma sensação que difere da maioria, mas eu não tô errado por achar que Devil May Cry é fácil pra mim, porque é. Já a sensação de dificuldade jogando Dark Souls pela primeira vez foi bastante intensa, pois eu não tava com a mentalidade certa pra jogar o jogo, e por isso eu morri várias vezes. O jogo quer te passar essa sensação, mas de forma nenhuma ele quer que você pare por causa disso. Ele próprio facilita às vezes as partes mais complicadas. Um bom exemplo disso são os arqueiros de Anor Londo, aqueles que ficam no telhado e que te derrubam. Essa parte me deu uma frustração sem tamanho. Eu simplesmente não conseguia passar normalmente. O que eu fiz foi voltar no jogo, comprar flechas envenenadas, equipar o anel que aumenta o alcance dos arcos. Então eu envenenei eles e o resto foi paciência. O jeito mais fácil sempre teve ao meu alcance, mas eu só fui perceber quando eu parei para pensar e analisar as opções que eu tinha. Dark Souls leva essa filosofia de prestar atenção em tudo, até mesmo para a narrativa do jogo. O diálogo aqui é pouco, e a maioria das histórias contadas por esse mundo são através de comunicação visual ou através da descrição dos itens, e você vai ter que ir juntando tudo até formar na sua cabeça o que aconteceu ali. Além disso, há buracos que jamais serão revelados, e coisas que não temos a menor evidência. Então ficamos à mercê da nossa imaginação e de teorias para contar a história completa do jogo. Ou você pode entrar no canal do ValaTV e ter aquilo como fato que você achar melhor. Todos esses elementos somados são o grande triunfo de Dark Souls, que pode ser resumido numa simples frase: ser um RPG. Dark Souls entende perfeitamente o apelo do gênero RPG single player. O jogo te dá um mundo e te dá uma jornada, e foca todos os aspectos do design dele e entrega essas duas coisas, sem ter medo de, para isso, ter que quebrar certas convenções de game design ou frustrar o jogador de vez em quando, mas sem forçar a amizade. Sim, vão existir armadilhas injustas. Sim, o jogo vai te massacrar e te frustrar se você estiver jogando ele com a mentalidade errada. Isso porque Dark Souls não é só um jogo. Dark Souls é a visão de um mundo realizada através de um videogame. E as consequências do que você faz nesse jogo são verossímeis com o que aconteceria nesse mundo. Ele traz de volta algo que foi perdido, voltando para os primeiros videogames de console, onde haviam partes que pareciam ser super idiotas e que só serviam para abusar da paciência do jogador, mas que serviam para instigar a nossa teimosia, serviam para nos fazer pensar no melhor jeito, como por exemplo os Castlevanias clássicos. Alguns chefes desses jogos são super frustrantes, mas com a sub-weapon e o posicionamento certo, a tarefa de derrotá-los fica bem mais fácil. Dark Souls fez isso numa época em que se presumia que seria impossível de passar por uma parte da primeira vez, salvo raríssimas exceções, era considerado game design ruim. Além disso, juntar a dificuldade do gameplay diretamente com os temas do jogo foi uma ideia genial. Alguns jogos mais difíceis se tornam simplesmente mais frustrantes porque o jogador não quer mais saber, ele só quer ver o resto do jogo e quer passar dessa parte. Então certas seções do jogo parecem mais uma tarefa do que diversão. E essa sensação de frustração pode acabar minando a imersão do jogo. Mas em um jogo como Dark Souls, em que a morte é intimamente ligada com os temas e a lore, esse problema simplesmente desaparece. Esse novo significado que a lore dá para a morte, um acontecimento tão comum em videogames, é o que permite Dark Souls ser imersivo, mesmo utilizando filosofias de design mais antigas, que na época nada tinham a ver com imersão. Isso faz com que Dark Souls tenha dois atrativos extremamente poderosos: uma ótima narrativa e um bom desafio. Coisas que no game design moderno eram meio que contrárias e se confrontavam, Dark Souls juntou. Dark Souls com certeza não foi o primeiro jogo a fazer isso. As séries Shin Megami Tensei e Etrian Odyssey, por exemplo, também têm dificuldade como parte da narrativa delas. Em Shin Megami Tensei você enfrenta demônios que jogam sujo e de vez em quando te emboscam ou simplesmente são muito poderosos. Em Etrian Odyssey você embarca em um labirinto cheio de bestas desconhecidas que você não sabe o que fazem. Mas Dark Souls fez a liga entre esses dois elementos serem muito mais homogêneas, e o primeiro jogo com apelo mainstream que eu vi fazendo isso. É uma liga tão forte que é difícil saber se o gameplay foi criado para a narrativa ou se a narrativa foi criada para o gameplay. Bem, eu aposto no último, pois Shadow Tower e Demon Souls já existiam. E é por aparecer com todos esses elementos numa época onde jogos tinham medo de fazer decisões que aumentassem a dificuldade deles, a favor de não frustrar nenhum jogador, que eu creio que Dark Souls fez tanto sucesso e se tornou algo tão influente.